2 Timóteo, capítulo 3, versos 14 a 17. Veja se a sua tradução é igual a que eu decorei. Então, se é igual, vamos ler todos juntos. A minha vai começar assim, que eu conheço. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para ensinar em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Vamos orar? Ó Senhor, a Tua palavra lida e produzindo, a Deus, efeitos tão importantes em nossos corações, há de ser agora um desafio para as nossas vidas. Ensina-nos, ó Deus, aquilo que Tu tens a nos compartilhar e dá-nos sabedoria para assimilar aquilo que Tu queres dizer. Abençoa, Senhor, a Convenção Batista Brasileira, o Teu povo que está ali em São Paulo, o nosso pastor que já pregou esta tarde, ainda tem que pregar hoje, que Tu o guardes e o uses poderosamente ali em São Paulo ainda hoje. Abençoa também a Zelda, que está cantando lá em vários lugares, e a todos, ó Deus, do Teu povo, e a nós aqui. Fala-nos, Senhor, agora. Continua, Senhor, produzindo efeitos preciosos neste culto que estamos Te prestando. Em nome de Jesus oramos. Amém. Podem sentar. Primeira coisa do versículo 14. Agora eu vou citando algumas traduções diferentes, para não ficar numa palavra só. Examinando várias traduções, procurei algumas palavras que achei que fossem mais chaves e interessantes. Fique com a sua Bíblia aberta agora, durante todo esse tempo. Se tiver caneta e papel e quiser anotar algumas ideias, não é proibido e eu também não cobro copyright. Permanece é a primeira palavra-chave do versículo de número 14. Essa palavra permanece é a mesma palavra de perseverar do sermão do pastor Pascoal hoje de manhã, lá do capítulo 2, versículo 12. Só para quem não veio de manhã, dá uma lidazinha, capítulo 2, versículo 12. A tradução minha diz se sofrermos, mas outra tradução diz se perseverarmos. Não é assim que está em algumas traduções? 2 Timóteo 2, 12. Se perseverarmos, é a mesma palavra para a ideia aqui de permanecer. Tu, porém, permanece, persevera naquilo que tens aprendido, sabendo de quem tens aprendido. É a ideia que Paulo fala. Em Atos 13, 43, nós lemos: muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram a Paulo e a Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. Perseverar na graça é não desanimar diante de tentações e diante de conflitos espirituais que todos nós passamos. É aquela firmeza, como Paulo dizia: eu sei em quem tenho crido e eu permaneço. Paulo perseverava, como disse hoje de manhã o sermão, sabendo dos seus últimos dias, sabendo que logo morreria, ainda assim ele perseverava e nos desafiava até hoje, porque a sua palavra permanece e permanece para sempre, a que perseveremos, que permaneçamos. É o que disse então as primeiras palavras do versículo de número 14 do capítulo 3. Tu, porém, permanece, persevera naquilo. Em Romanos 2,7 nós lemos também: Ele dará a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Aqueles que perseveram e que fazem o bem, esses realmente receberão a vida eterna e serão galardoados pela graça e a misericórdia de Deus. Perseverar também é quase a ideia de que precisamos ser teimosos. É aquela ideia de continuidade, de não desistir em hipótese alguma, de não se deixar por influências pessimistas que às vezes aparecem, mas continuar a jornada que se começou. Por isso é que eu combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé, como Paulo também nos disse.
Muitos são fracos, desistem no meio de uma jornada, e essa jornada que seria tão gloriosa no final, às vezes é interrompida muito cedo. Mas Paulo nos incentiva a permanecer. Tu, porém, permanece, persevera, dê continuidade àquilo que já tens começado. Um dos itens importantes que essa filosofia do culto está trazendo agora para todos nós, o povo batista do Brasil, traz uma frase assim: o louvor é a celebração, é a exaltação, é o enaltecimento das virtudes divinas, na consciência de que somente Deus é merecedor de louvor e adoração, pelo que Ele fez e pelo que Ele faz e pelo que Ele fará nas nossas vidas. Perseverar é entender que devemos adorar e glorificar a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito e por tudo aquilo que Ele ainda vai fazer, porque essa é a obra de Deus e nós devemos continuá-la. Ele disse também: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste. E esta outra frase é importante: sabendo de quem aprendeste, ou como disse a minha tradução, sabendo de quem tens aprendido. Isso significa que nós não devemos nos prender a doutrinas e nem a modelos humanos, pois tudo o que é humano é passível de erro. Porque o ser humano, ainda que criado à imagem e à semelhança de Deus, é um ser falho. Todos somos pecadores, todos pecaram, diz a Bíblia, e separados estão da glória de Deus. Diz a Bíblia que não há nenhum justo sequer, porque todos somos pecadores. Então é importante analisarmos tudo aquilo que temos de conceitos, de modelos para a nossa vida cristã, mas reavaliarmos tudo isso e entendermos que esses modelos não podem ser humanos, porque todos nós humanos somos falhos e todos são passíveis de erro. Como seres humanos, todos temos pecados, e por isso nós não podemos nos espelhar nos modelos humanos, mas como diz a Bíblia, nós devemos olhar para a frente, olhando para quem? Para Jesus, que é o quê? Autor e consumador da fé. O modelo é Jesus, não é o homem. O padrão é Jesus, o gabarito é Jesus e não o ser humano. Sabendo de quem aprendeste, porque às vezes confiamos no ser humano. O único elemento importante aqui que permanece é a palavra de Deus. E é por isso que esse ano todo vamos estar lembrando que a Bíblia é para ler, é para viver e para crescer, porque a palavra de Deus é que permanece. Por isso a Bíblia mesmo nos diz a seu próprio respeito: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras, a palavra de Deus, não passará. Também precisamos examinar as doutrinas e os ensinamentos humanos, pois não é verdade que todas as religiões são boas, como tanto se prega. Nem é verdade que tudo que fala de Deus é bom, como se prega tantas vezes. Por isso é importante saber de quem temos aprendido, porque muitas vezes estamos nos espelhando em modelos ou estereotipados por situações humanas e doutrinas hereges. Porque nem todas as religiões são boas, nem todo mundo que fala acerca de Deus está às vezes falando a verdade. Por isso devemos examinar tudo, e como a Bíblia mesma diz: examinai tudo, retende o quê? O bem. E qual o próximo passo? Abstendo-vos de quê? Não lembra? Abstendo-vos de toda a aparência do mal. São 3 verbos juntos num versículo só. Examinai tudo. Examinai pela palavra de Deus e não pelos ensinamentos humanos. Examinai tudo. O segundo verbo, reter o bem. Eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É reter o bem, sabendo de quem tens aprendido. É de Deus e não de homens. E o terceiro verbo, abstendo-vos, tendo cuidado, tendo prudência contra toda a aparência do mal, não só contra a atitude malévola.
Tudo isso, então, nos ajuda a pensar que nós precisamos reavaliar o que temos aprendido, vermos de quem temos aprendido, em quem estamos nos inspirando para padrões e doutrinas da nossa vida. Ele continua nesses textos de 2 Timóteo, dizendo mais para frente: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem tens aprendido. E depois ele diz no outro versículo: e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio. Então vem aqui mais um conceito importante: é desde a infância. Por isso que a igreja não pode ser uma igreja que vá discriminar a criança. Por isso que a criança tem lugar no culto, tem lugar na vida da igreja. Por isso que vocês podem sentar aqui no primeiro banco, e eu fico alegre de ver vocês pertinho de mim, esses meninos, essas meninas queridas. Por isso que nós temos todo o programa da educação religiosa com as crianças lá embaixo, para que elas possam aprender e apreender na sua vida, desde a meninice, as sagradas letras. Não existe limite cronológico para se aprender as verdades de Deus. Podem ser pessoas muito idosas. Às vezes nós batizamos pessoas com 70, até 80 anos. Nunca é tarde para receber a Jesus. Mas também muitas vezes nós vemos as crianças bem novas, em tenra idade, na infância mesmo. Eu aceitei a Jesus com 6 anos de idade. E meu pai não queria deixar eu me batizar, achando que eu era muito novo. Eu era um garoto bem normal. Todo garoto normal é aquele bem saudável e que tem um gás que não acaba mais e que dá um trabalho tremendo para a professora de escola dominical. E eu fui daqueles maravilhosos garotos anjinhos que ninguém foi meu professor aqui. E meu pai achava que eu não devia me batizar, porque eu era muito garoto e era muito sapeca. Não sei se no Paraná usa essa palavra sapeca, em São Paulo usa. Usa aqui também? Sapeca? Pois é. Eu era um piá sapeca. E T.C. Bagby foi o meu pastor da infância, e um dia ele deu uma bronca enorme no meu pai, porque o dia que eu aceitei a Cristo, depois eu quis me batizar, e aí meu pai não queria deixar. O T.C. Bagby falou para o meu pai: você tem que deixar o Marcelinho se batizar. Aceitou Jesus, tem que batizar. Não tem, se ele já aceitou Jesus, é problema dele com Deus. E então, com 6 anos de idade, eu fui batizado. Eu louvo a Deus por isso, porque desde a meninice eu pude começar a aprender as sagradas letras. A criança precisa ser educada com a palavra de Deus. Hoje em dia existe tanta psicologia moderna, tanta filosofia, tantas outras ciências do saber humano, mas essas filosofias, psicologias e outras ciências humanas não podem substituir o valor da Bíblia, o valor da palavra de Deus, porque a Bíblia é o livro da nossa fé e da nossa prática. E não existe nenhuma distância entre essas duas coisas, a fé e a prática do dia a dia. Por isso que a criança tem que aprender desde pequena a palavra de Deus. E por isso os nossos cultos precisam ser centralizados na palavra de Deus. Mesmo que talvez não tenhamos sermão na forma expositiva como eu estou fazendo hoje, porque nem todo culto precisa obrigatoriamente ter sermão. Mesmo que não tenhamos o sermão convencional, tudo deve ser orientado pelos princípios e pela prática, conforme a palavra de Deus. Um outro parágrafo da nossa filosofia fala que o culto é a oferta de um trono para o Rei dos Reis assentar. E Ele está entre o seu povo. Ele está aqui entre nós. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, tão grandioso e poderoso. No entanto, se digna a receber a adoração de seres humanos como você e eu. E Ele está aqui, e a sua palavra é o ensinamento para todos nós. Mas continuando, ele fala: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras. Para quê? Qual o propósito de saber as sagradas letras? Para tornar-te sábio. É assim que está na sua tradução? Para fazer-te sábio. E o propósito da Bíblia é dar sabedoria a todos nós. É a Bíblia que nos traz essa sabedoria. Não é a sabedoria humana, mas a sabedoria espiritual. Por isso nós podemos chamar essa sabedoria de discernimento.
Larry Coy diz nos seus cursos do conflito da vida que sabedoria é olhar as coisas do ponto de vista de Deus e não do ponto de vista humano. É você inverter a posição e olhar do lado de lá para cá. É a sabedoria de poder enxergar as coisas conforme a ótica divina e não a ótica humana. Sabedoria é enxergar o pecado antes de cometer o pecado. É saber que aquilo se tornará tão perigoso que eu não vou praticar determinados atos, determinadas atitudes, porque eu sei que aquilo é pecado e que me fará mal. Então a sabedoria é enxergar antes de fazer. Desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio. Sabedoria é enxergar o pecado. Sabedoria é crer que o diabo quer nos derrotar, que o diabo tem prazer na desgraça do crente. Por isso é preciso prevenir antes do que pecar. Sabedoria é prevenir acidentes, porque, como diz a frase comum, prevenir acidentes é o dever de todos. Sabedoria é ter discernimento espiritual e ver as coisas antes. Eu sempre digo que as mulheres enxergam isso aí muito mais do que nós os homens. Parece que mulher tem uma boca que não é mole, não é? Porque quando a mulher fala e acontece, a pior coisa que tem a mulher depois dizer assim: eu não falei? Por isso que toda mulher sábia, diz a Bíblia, edifica a sua casa, e toda mulher sábia não devia usar essa frase: eu não falei? Porque os maridos não suportam ouvir isso, porque a gente já sabe que errou, ainda tem que escutar, não é, Jubiraci? 2 vezes a mesma coisa. Primeiro ela já diz não faz, depois a gente faz, aí dá errado, ela pega e diz eu não falei. Então por isso que a gente deve tentar ouvir um pouco mais as mulheres, porque parece que as mulheres têm um faro, desculpe a palavra, mas foi aqui me ocorreu, né? Não é muito elegante isso, mas elas têm assim um instinto, melhor essa palavra, o instinto feminino enxerga antes, não sei bem porquê, mas geralmente funciona. Sabedoria é saber ouvir os outros, pode ser o homem também, não é? É tão bom quando a gente vê a mulher errar e diz eu não falei, mas o homem também não deve falar isso, tá? Tira essa frase, eu não falei, que já sabe, já está condenado mesmo, já deu errado, já deu zebra, não fala isso, estraga o coitado do casal. Mas sabedoria é ter esse discernimento, é ter isso que as mulheres parecem demonstrar ter, várias delas têm, o instinto, que nos previnem das coisas antes que elas aconteçam. Novamente a palavra de Deus nos ensina que nós precisamos dessa sabedoria para um bom viver. Uma outra frase da filosofia nos diz isso, que o culto como serviço de adoração é o meio através do qual Deus se encontra com o seu povo e revela a sua vontade. É aqui no culto. Deus se encontra conosco, Deus se faz presente aqui, Ele se revela a nós pela sua palavra, e a palavra de Deus no culto e também na sua vida, no seu dia a dia, ajuda a viver e a vencer. Por isso, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio. Agora, sábio para quê? Para poder evitar o mal e evitar a aparência do mal. Podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus, diz o final do versículo 15. Passando para o versículo 16, Paulo nos fala que toda a Escritura, todo este livro é inspirado por Deus. Todo este livro é ensinamento. A utilidade da sabedoria divina no ser humano é importante na área ética, no dia a dia nosso. Aqui é que é importante essa sabedoria, é para que essa sabedoria nos mostre normas de conduta, e que essa sabedoria da palavra de Deus nos dê padrões éticos para o comportamento diário. E um dos meios pelo qual Deus se revela no culto é pela proclamação da palavra, como estamos fazendo aqui. E a Bíblia, ela é a escritura inspirada por Deus. Como se pergunta tanto nos exames dos concílios, ela contém ou ela é a palavra de Deus? A Bíblia é a palavra de Deus. Aqui está aquilo que Deus tem para nós, para o nosso dia a dia, para o nosso bem viver.
É a palavra de Deus que nos traz esses ensinamentos para um bom viver feliz e saudável. A própria Bíblia nos mostra a utilidade da Bíblia. Veja o que este versículo vai dizendo: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para pelo menos 4 coisas, em traduções diferentes. Uma delas é para o ensino. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para o quê? Ensinar. Aqui vem os conceitos pedagógicos e os conceitos didáticos da ética do dia a dia. A palavra de Deus é proveitosa para isso, para ensinar a todos nós. Também a palavra de Deus é proveitosa para repreender. Aqui nessa tradução que eu decorei dizia redarguir, aí é uma palavra mais difícil, e outra tradução fala para repreender, ou seja, para dar uma bronca na gente. E a palavra de Deus é proveitosa também para isso, porque ela nos mostra o erro, e ela combate o erro, e tenta nos mostrar as consequências das nossas atitudes erradas. Por isso a própria Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? É a morte. Por isso a Bíblia também diz: arrependei-vos e crede no Evangelho. A Bíblia nos mostra essa repreensão, e não são apenas algumas palavras, e teríamos várias outras de advertência, de repreensão para a nossa vida. Então a Bíblia é proveitosa para ensinar, para repreender e também para corrigir, como diz este versículo 16. Corrigir é sempre entender que nunca é tarde para a gente corrigir os caminhos errados. O maior problema nosso é quando a gente sabe que está na estrada errada e decide continuar na estrada errada. Parece que errar é humano, mas permanecer ou persistir no erro é tolice, outros diriam é burrice mesmo. Porque a Bíblia nos ensina que nós devemos corrigir os nossos caminhos. Um dos textos da Bíblia fala: corrigindo os seus maus caminhos, endireitai as suas veredas, ou seja, endireitai os seus caminhos. E Deus é que endireita o caminho torto. E nós é que entortamos muito as coisas. Mas Deus, pela sua graça e infinita misericórdia, está sempre pronto a nos receber e a nos corrigir. Por isso que a Bíblia nos aponta Jesus como o caminho. Só Ele é caminho. E Ele mesmo disse: eu sou o quê? O caminho, que mais? A verdade, que mais? E a vida, e depois? Ninguém vai ao Pai, senão por mim. É a Bíblia falando acerca dos ensinamentos de Deus. A Bíblia nos ajuda a corrigir os nossos caminhos. Endireitai os vossos caminhos, diz a Bíblia. Quarto, a Bíblia é proveitosa para ensinar, para corrigir, para repreender e para educar, para instruir em justiça. A Bíblia deve ser o livro básico para nos ajudar a tomar decisões e a julgar questões. Sempre devemos olhar as coisas conforme Deus quer, e isso é um processo de vida. E é preciso sermos educados. Educado significa estar acostumado a isto, a ver as coisas da sabedoria do ponto de vista de Deus. Último versículo. Qual o propósito da Bíblia, do livro que é divinamente inspirado? Qual é o propósito final de tudo isso? É o versículo 17. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, visando o quê? Que o homem de Deus seja perfeito. E esse é o fecho destes versículos. O propósito final é que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado. É o que significa essa palavra perfeitamente instruído. Estar perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Perfeição é o alvo principal da nossa vida cristã. Por isso que a Bíblia mesma nos diz: sede vós o quê? Perfeitos. E qual o padrão? Como é perfeito quem? O vosso Pai que está nos céus. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Esse é o propósito da Bíblia. Esse é o propósito da vida cristã para todos nós. Essa vida de perfeição. Também o propósito é a habilitação.
Carteira de motorista é você ter a carteira de habilitação. De quê? É estar habilitado para exercer alguma atividade. A carteira de motorista me faculta o direito de dirigir um carro. No caso da vida cristã, a palavra de Deus nos habilita a ajudar outros no conhecimento da própria palavra de Deus, que é uma das tarefas do crente, é ajudar os outros a crescerem no conhecimento. E habilitação é um resultado ou consequência de crescimento. Eu vou crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o propósito também é a boa obra. Assim, glorifiquem a Deus pelas vossas boas obras, como nos ensina a Bíblia. É uma vida de serviço, de comunhão, de dependência de Deus, de vidas postas à disposição de Deus, vidas que estão dizendo: olha, eu estou aqui, conte comigo para o que der e vier, eu estou disposto a servir a Deus para tudo aquilo que o Senhor mostrar. O propósito é de vidas que ajudam os outros. Quem não vive para servir, não serve para viver, diz uma das frases comuns do povo. São vidas que ajudam, que estão sempre prontas a servir. São vidas que se preocupam com os outros, através dos nossos 3 grandes alvos: união, unção e missão. É a vida do povo de Deus cada vez mais unido nesse propósito comum de um ajudar ao outro. Por isso que a Bíblia diz: um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse o quê? Esforça-te na hora do desânimo, na hora da tristeza, na hora da frustração, na hora da decepção. Esforça-te, não se deixe levar pelo desânimo, não se deixe levar pela frustração aparente, mas tenha uma vida de glorificação do nome de Deus. Vidas de amor também, que todos vejam as vossas boas obras na vida de amor, de ajuda àqueles que estão necessitados, que estão carentes, que estão com fome, literalmente fome de comida, mas também fome espiritual, aqueles que estão sedentos no sentido literal e também sedentos de amor, sedentos da palavra de Deus. É você e eu unindo forças para expressar amor, porque a Bíblia também ensina: amarás ao teu próximo. E qual o padrão? Como? A ti mesmo. Conclusão: é a nossa esperança que a nossa igreja seja vista como uma igreja que se esforça cada vez mais por crescer, não apenas numericamente, porque esse é um alvo, mas qualitativamente, porque podemos engordar muito em números, mas estarmos secos, vazios, ocos internamente. Por isso nós queremos crescer numericamente, mas crescer qualitativamente pela fé que Deus opera em nós. Também que todos nós tenhamos como alvo de vida prestar a Deus o perfeito culto de louvor e de glorificação, como consequência de vidas que estão aplicando os ensinamentos da palavra de Deus na ética diária. E que nós sejamos vistos como um povo que se ama verdadeiramente. Esses são os nossos alvos, e estes são alguns ensinamentos que eu pude tirar para mim mesmo de 2 Timóteo. E se você tiver tempo, leia este livro mais, estude-o mais, você vai descobrir tantas coisas preciosas para a sua vida. E se a nossa igreja for essa igreja que vive o que Paulo ensinou para Timóteo, com certeza ela será uma igreja cada vez mais forte, cada vez mais unida e que glorifica a Deus. Vamos orar e vamos pedir a Deus que isto seja real nas nossas vidas e nos nossos corações. Ó Senhor, eu quero te pedir ajuda para que eu viva cada dia mais a Tua palavra, para que eu possa, Deus, glorificar o Teu nome cada dia mais, e que a minha vida, Deus, seja uma vida guiada pela Tua palavra e pelos ensinamentos dela. Senhor, que a minha vida seja uma vida baseada unicamente no padrão que é Jesus e não nos homens. E Senhor, que também nunca alguma pessoa possa estar se espelhando na minha vida ou na vida de quem quer que seja como ser humano, mas todos nós como Teu povo estejamos olhando para Jesus, porque Ele sim é o padrão e o modelo, e Ele é o autor e o consumador da fé. Senhor, muito obrigado pelo Teu livro santo,
e por aquilo que Ele nos ensinou hoje, neste dia. Continua, Senhor, presente aqui. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. E o resultado, irmãos, é sairmos daqui hoje de noite dando a Deus toda a glória e todo o louvor.